Tá vendo? Agora vou compartilhar, criançada. Compartilhar agora. Vamos lá, gente. Hoje falaremos sobre os atributos de Deus. Nós falaremos hoje sobre essa temática, os atributos de Deus. Alguns atributos nós já vimos. Era apenas para enfatizar alguns aspectos importantes e basilares do ser de Deus. E agora nós vamos entender um pouco mais o que são os atributos de Deus. Será que todos os atributos de Deus enfatizam a mesma coisa? Eu vou explicar aqui para vocês. É a agenda de hoje. Os atributos de Deus. Né? Nós falaremos sobre os atributos de Deus, falaremos sobre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O que é isso? Atributos incomunicáveis, comunicáveis, o que é esse negócio? Dando uma introdução aqui, ou falando um pouquinho sobre os atributos de Deus, por que é importante estudarmos sobre os atributos de Deus? Por que eu e você, que amamos ao Senhor, que cremos em Deus como nosso Pai, como nosso Salvador, como aquele que reina sobre todas as coisas, por que nós precisamos estudar sobre os atributos dele? E eu já dei um spoilerzinho aqui, né? O fato de nós sabermos que ele reina sobre todas as coisas é fruto de estudo. Então, por isso é que nós precisamos estudar. E os atributos de Deus são o ponto central da doutrina de Deus, aquilo que nós chamamos a doutrina de Deus. Em teologia, nós chamamos de teontologia. É um termo mais complicadinho, né? Mas, simplificando, é a doutrina de Deus. É a temática da teologia sistemática que estuda sobre o ser de Deus. E é importante nós estudarmos sobre a doutrina de Deus, porque eles são tudo o que foi revelado que nos diz sobre a natureza de Deus. Então, nós precisamos entender os atributos de Deus, porque os atributos de Deus, como nós vimos, são o próprio Deus. Não é que Deus é dividido por vários atributos, é que eles são o próprio Deus. Então, entendendo os atributos de Deus, nós estaremos entendendo quem é Deus. Então, é por isso que nós precisamos estudar. E nós vimos que nós não podemos compreender plenamente a Deus, mas, ao mesmo tempo, podemos conhecê-lo verdadeiramente. Nós entenderemos o que a palavra de Deus fala sobre os seus atributos. E existem muitos conceitos distorcidos sobre Deus, porque os conceitos sobre os atributos de Deus também são distorcidos. Então, muita gente tem uma falsa perspectiva de Deus, um falso conceito de Deus, porque ela tem um falso conceito sobre os atributos de Deus. Então, nós precisamos entender que é muito importante nós entendermos quem é Deus por meio dos seus atributos. Nós devemos estudar para identificarmos os possíveis erros na nossa teologia pessoal, né? Porque todos nós, teólogo não sou apenas eu, o pastor Tiago, que estudamos teologia. Não, todos nós somos teólogos. Todos nós somos teólogos. Todos nós temos conceitos sobre Deus, sobre quem é o homem, sobre aquilo que acontece, por que as coisas acontecem, como é que Deus está envolvido em tudo isso, se está envolvido em tudo, se não está envolvido em tudo. Então, isso é teologia. Todos nós somos teólogos. O problema é que existem teólogos bons e teólogos maus. Existem pontos bons ou pontos verdadeiros na nossa teologia e podem existir pontos falsos na nossa teologia. A gente precisa entender isso. Todos nós somos teólogos. A partir do momento que você aprende sobre Cristo, que você tem uma opinião sobre a palavra de Deus, que você está aprendendo sobre a palavra de Deus, você é um teólogo. E ainda que você não estiver aprendendo de forma saudável, aquilo que você formular sobre Deus é a tua teologia. Então, a gente precisa entender que todos somos teólogos. A gente precisa saber se somos teólogos bons ou teólogos maus. Então, teólogo não é só aquele que estuda teologia. É todo aquele que tem uma... Até o ateu é um teólogo. Ele tem uma razão pela qual ele não crê em Deus. E aquilo é a teologia dele. Então, todos nós somos teólogos. Não é que existem teólogos verdadeiros, somos nós que cremos em Cristo. Existem os teólogos falsos, que creem numa teologia completamente diferente,
e alguns até distorcidas, que distorcem a palavra de Deus, né? Edir Macedo, Valdomiro Santiago, e David Leonardo, e vários outros homens que pregam uma teologia completamente falsa. E tem aqueles que são teólogos verdadeiros, cristãos verdadeiros, mas que possuem na sua compreensão alguns erros doutrinários. Então a gente precisa entender isso. Dito isto, né, nós precisamos substituir os conceitos falsos pelos conceitos da Escritura. E é isso que nós aprenderemos na aula de hoje. Tá certo? Deu para entender? Tem essa realidade de sermos teólogos não estava aqui no roteiro, mas acho que era importante para a gente tirar um pouquinho desse mito de que não, a gente não pode fazer teologia, não pode estudar teologia porque a teologia esfria a fé. Não, a teologia não esfria a fé. A teologia só tira o fogo falso, o fogo estranho. Ela vai depurando, né? Vai tirando as impurezas e nos dá uma fé mais madura, em que nós cremos em Deus de forma verdadeira, não apenas com os nossos sentimentos, com aquela coisa sentimental, mas se torna uma fé sólida, uma fé real, uma fé que nos dá bases para experimentarmos Deus, mesmo em meio à dificuldade. Então, a gente precisa entender isso. Vamos lá. O que são os atributos de Deus? Eu vou dar uma definição aqui dos atributos de Deus. O que são atributos? Atributos, em primeiro lugar, eu quero definir atributos, né? Tanto mais que o autor, o Berkhoff, em vez dele utilizar atributos, ele vai utilizar perfeições. Tá? Então, atributos são qualidades, propriedades, virtudes, perfeições de uma pessoa particular ou ser. E aqui, se referindo a Deus, né, está se referindo a qualidades, ou propriedades, ou virtudes e perfeições de Deus. E como Deus é um ser, ele possui qualidades ou características que fazem com que ele seja o que ele é, como nós já vimos. Então, não vou me alongar muito nisso. Então, nós podemos definir os atributos de Deus como as perfeições atribuídas ao ser divino nas Escrituras, ou as que são visíveis, ou as que são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, na providência, né, que é a maneira como Deus governa e cuida da criação, e na redenção, né, salvando homens, criaturas, a sua imagem e semelhança em Cristo Jesus. Então, atributos de Deus, né, são essas perfeições que nós podemos enxergar nas Escrituras, na criação, na providência e na redenção. Como nós vimos, Deus e os seus atributos são um só. E os atributos revelam o ser de Deus e o caráter de Deus. Mas existem algumas diferenças nesses atributos. Diante disso, nós passamos para os atributos incomunicáveis. E um desafio aqui para vocês, sem olhar para o material da aula. O que são atributos incomunicáveis? O que não pode a pessoa saber, só de Deus. Secreto. São atributos que só Deus tem, né? Quem quer acrescentar, gente? O que são atributos incomunicáveis? Agora já pode olhar, gente. Vamos lá. Pode olhar. Interação. Não, podia responder. Não tem problema. Mas é isso. A tia Nila falou muito bem. Dona Nila, eu estou acostumado, logo como fala tia Nila, eu também vou no embalo. Aí ficou tia Nila, porque às vezes eu pergunto para o... É que eu não sou muito de falar, então eu tenho que falar alguma coisa errada. Não precisa ter medo, tia Nila. Eu vou continuar chamando tia, né? Acho que é mais carinhoso também, né? Mas não fica... Não, eu acho as coisas, mas eu estou falando... Não tem problema, tia Nila. Não tem problema, porque a gente está aqui exatamente para isso, para aprender. Naquilo que tiver errado, a gente corrige, mas
Em amor, não precisa ficar com receio, não, tia Nela. Fica bem à vontade. Bem à vontade mesmo. Vamos lá, gente. Atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São aqueles que distinguem Deus como Deus, né? Sendo ímpar naquilo que ele é e naquilo que ele faz. É aquilo que diferencia Deus da criatura, né? São exclusivos a Deus e não há nenhuma correspondência a esses mesmos atributos na criatura. Não tem nenhum tipo de evidência na criatura desses atributos, né? E eles não podem ser transferidos aos seres humanos. Por quê? Por que não podem ser transferidos aos seres humanos? Porque Deus é... Então, tem atributos que só um ser infinito pode ter. E Deus não pode compartilhar com a gente, né? Então, eles pertencem somente a Deus. E esses atributos são os mais fáceis de os compreendermos de maneira equivocada, porque representa aspectos do caráter divino menos familiares à nossa experiência humana. Então, é muito fácil de nós entendermos de forma errada esses atributos, porque nós não estamos acostumados, né? Diferente dos atributos comunicáveis. Vamos lá, eles apontam Deus como ser absoluto, né? Como ser aqui absoluto tem um ser sem limitação nenhuma, é um ser inigualável, um ser transcendente que está acima de tudo aquilo que existe, de todas as coisas, e um ser singular, único. Não existe um ser igual a ele. Existem seres semelhantes a Deus? Sim ou não? Tem pegadinha nessa pergunta. Semelhante, sim. Sim. Igual não, exatamente. Igual é semelhante a falar distinta. Exatamente, tinha pegadinha. Semelhante aí ele está mais como parecido. Exatamente, isso mesmo. Então, esses atributos, eles apontam para esses aspectos de Deus, né? A transcendência de Deus, o Deus que está acima de todas as coisas, né? Vamos lá. A gente precisa entender quais são os atributos incomunicáveis, né? Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Em primeiro lugar, a independência ou autoexistência. Deus é independente e autoexistente. O que é isso? Essa independência pode ser vista em vários modos. Eu, no material aqui da aula, eu coloquei de maneira diferente, né? Eu coloquei aqui alguns pontinhos para facilitar a compreensão. Em primeiro lugar, Deus é independente na sua existência. Ele sempre existiu. Ele não precisa de ninguém para existir. Ele não precisa de nós para existir. Ele sempre existiu. Ele é autoexistente. Então, ele é independente na sua existência. Tá claro? Deus é independente no seu relacionamento. Deus não precisa de ninguém. Ele só precisa dele mesmo. Porque ele sempre viveu em um relacionamento perfeito. Ele não é 3 em 1? 1 em 3? Pai, Filho e Espírito. Eles sempre viveram, Deus sempre viveu numa comunhão perfeita na Trindade. Então ele não precisava de ninguém. Não precisava de ninguém. Então ele é independente no seu relacionamento. Mas por que ele criou o homem? Porque na sua graça e na sua vontade soberana, ele decidiu criar o homem, né? E algo que nós veremos depois, né? Será que o homem não tem valor, já que Deus não precisa dele, não precisava? Não. O homem tem valor. Se Deus decidiu criar, é porque é algo valioso para ele. Ainda mais a sua imagem e semelhança, é porque é algo muito valioso para Deus. Porque mesmo ele não precisando, ele decidiu nos criar, pecando contra ele, decidiu nos salvar. Então, nós somos sim valiosos para Deus, ainda que ele não precise de nós para ter um relacionamento verdadeiro.
Deus também é independente nos seus pensamentos. Vamos abrir aí Romanos, capítulo 11, texto bíblico muito conhecido. Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34. O que é que diz aí? Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34. Pode ler, Júnior. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Onde você conceber? Bom, são perguntas retóricas, né? Quem pode aconselhar Deus? Então, ele é independente nos seus pensamentos. Ele não precisa de conselho de ninguém. A mente do Senhor é insondável. Nós não podemos sondar. Nós não podemos conhecer a mente de Deus na totalidade. Só o próprio Deus. Então, Deus é independente nos seus pensamentos. Às vezes, a gente quer dar conselho para Deus. Né? Interessante isso. Não, Deus, eu acho que seria melhor assim. E às vezes a gente faz isso de uma forma que aparentemente é piedosa. O ser humano é complicado, né? É mesmo pecador. E às vezes a gente faz isso de uma forma tão sutil que a gente fala, não, Senhor, eu quero isso, isso e aquilo, seja feita a tua vontade. Mas no coração, não, Deus, tem que ser a minha vontade, porque se for a tua e for contrária a minha, aí eu não quero. Então a gente às vezes só diz, seja feita a tua vontade, porque ensinaram a gente que é assim, né? Para não ficar mal com Deus, ou como uma fórmula para Deus fazer aquilo que a gente quer, né? Para ver se a gente tenta driblar aí o Senhor, né? Para quem gosta de futebol. Dá uns dribles aí em Deus, para ver se não vai, gente. Então, ele não precisa de conselho de ninguém. Então, ele é independente de nós, precisa do nosso conselho. Deus é independente na formulação dos seus planos. Então, Deus, ele não precisa de nós para elaborar os seus planos, para elaborar os seus decretos. Os planos que ele elaborar, os planos que ele fizer, ele não precisa de nós para que sejam elaborados. Né? Isso está no Salmos 33, mas eu acho que é melhor a gente seguir para aproveitar um pouco melhor a aula. Né? Os textos bíblicos, creio que vocês já tenham visto, e quando chegarem em casa podem lê-los. Lição de casa. Né? Mas a ideia é essa, que Deus ele é independente na formulação dos seus planos. Alguns textos bíblicos a gente vai ler, sim, para enfatizar. Mas vamos lá, gente. Vamos abrir aqui o Salmo 33. Vamos lá. Mudei de ideia aqui. 10. Isso. Quem achar pode ler, gente. Senhor, luz, em os desígnios das nações, na nua dos o conselho do Senhor dura para sempre. Desígnios do seu coração e todas as gerações. Bom, aí mostra de forma muito clara que Deus formula os planos do jeito dele, frustra os planos dos homens porque não estão de acordo com os planos dele, e é isso. Então Deus, ele formula os seus planos de acordo com a sua vontade, não precisa da gente para formular plano nenhum. Deus também é independente na execução da sua vontade. Né? Quando Deus executar, ninguém pode frustrar aquilo que ele vai executar. Né? Vamos lá, agora Jó. Jó é só recuar um pouquinho, né? Jó 42, 2. Pode ler. Claro, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, Deus ele é independente na execução da sua vontade, daquilo que ele quer.
ele não precisa de ninguém, né, para executar os seus planos. Então, a gente tem aqui uma conexão, né? Ele formula os seus planos e, ao mesmo tempo, ele os executa de forma independente, sem precisar de ninguém. Ele também é independente no seu poder, né? Ele é independente no seu poder. Ele é infinito, o poder de Deus é infinito, incomparável. Então, ele é independente também no seu poder. Tá tranquilo? Deu para entender? Aqui é independência, é a autoexistência de Deus. Vamos seguir. Próximo atributo incomunicável. Imutabilidade. Deus é imutável. O que é Deus? O que é imutabilidade? Deus pode mudar. Não pode mudar. Exatamente. Deus, ele não pode mudar. Isso também pode ser visto de vários modos. Em primeiro lugar, Deus é imutável no seu ser. Deus, ele não pode mudar. Aquilo que ele sempre foi e sempre será. Então, ele não pode mudar. Ele não é passível de mudanças como ser humano. Ele não pode, de forma alguma, mudar. Então, o que ele sempre será. Ele foi, é e sempre será. Deus também é imutável nos seus decretos. Aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus decidiu, ele não vai mudar. Não vai mudar. Cristo Jesus vindo na cruz do Calvário foi um decreto de Deus. Não mudou. Ele executou esse plano ou o decreto dele do jeito que ele decidiu, ele havia decidido que iria realizar. Vamos lá, Jó, capítulo 23, versículos 13 e 14. Se ele resolveu alguma coisa, quem não pode dissuadir o que ele deseja disparar? Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Muitas coisas como essas ainda tem consigo. Bom, então Deus, aquilo que ele decretou, né, aquilo que ele decidiu que vai fazer, aquilo que ele deseja e vai fazer e quer fazer, ele vai fazer. Então a gente precisa entender que ele é imutável nos seus decretos. Ele também é imutável nas suas promessas. Tem uma certa diferença entre os decretos de Deus e as promessas de Deus. Então, Deus, ele promete e ele cumpre. Então, ele é imutável também nas suas promessas, né? Ele não muda as suas promessas e aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas a gente precisa ter cuidado. Porque a gente, às vezes, olha para o Antigo Testamento, certos textos bíblicos, praga nenhuma atingirá a tua tenda. Essa promessa é para mim. Peraí, assim. Aquela promessa foi para o povo da aliança antiga, né? Israel, e estava atrelado à fidelidade do povo, que se o povo fosse fiel, ele não haveriam doenças, né? Deus iria guardar o povo. Hoje a nossa aliança é completamente diferente, em que Jesus deixa muito bem claro que se a coisa que a gente vai ter são aflições, tribulações, doenças, perseguição. Então, a gente precisa ter cuidado para entender as promessas de Deus dentro do seu contexto. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E também, tem vezes que a gente foi para uma igreja, recebeu a profecia de um pastor ou de um profeta e acha que é aquilo que Deus prometeu para ele. Não, gente. O que Deus prometeu está na Bíblia. O que o profeta falou e que vai se realizar na tua vida, aquilo aí não é a palavra de Deus. A gente precisa ter cuidado com isso. Ou tem aquelas pessoas que acham que Deus falou no coração delas e prometeu aquilo no interior delas. E ela fala, não, aquilo que Deus prometeu vai cumprir. Talvez ela ache que Deus falou para ela que vai dar um emprego melhor, tudo na vida dela vai correr bem, que ela não foi colocada por cauda e sim por cabeça. E por aí afora ela formulou um tanto de coisas na cabeça dela, que acha que aquilo é que é promessa de Deus, e ela acha que Deus, por Deus ser um Deus que é imutável nas suas promessas,
Ele prometeu e tem que cumprir. Mas é coisa da cabeça dela e do coração dela. Mas a gente precisa ter cuidado para não cometer esses erros. Deu para entender? Vamos lá. É o lado bom do evangelho, né? Exatamente. Se esquecem que, por exemplo, a igreja principalmente primitiva, elas, os nossos irmãos foram mortos, queimados, não pegaram isso, né? Sim. E a gente deve ter assim, par de rosas do evangelho, né? Sim. Somente as esposas dessa guerra e a tripulação, a gente Sim. A gente quer um encontro de fadas, né? Viveram felizes para sempre, tá tudo bem. E é isso. O evangelho não é assim. Viveram todos felizes para sempre, é lá na glória. Aqui, esquece. Aqui será difícil. Pessoas vão te perseguir. Tem gente que no dia em que você não está com ânimo muito bom, vai te tentar para você estourar, né? Deixar de ser manso, não pagar o mal com o mal. Vai ter dia assim. O chefe na empresa vai te perseguir. O empregado na empresa pode quase esgotar a tua paciência, né? O Júnior que tem empregados. Então, aqui é difícil mesmo. A gente pode esquecer que aqui... Mas uma coisa, a gente vai ter alegria, paz e contentamento, mesmo em meio a todas essas coisas. Que Deus está conosco até a consumação. Vamos lá. Deus também é imutável nos seus atributos, né? No seu amor, na sua verdade, misericórdia. Então, nesses aspectos, ele não muda. É diferente do homem que muda, troca a verdade pela mentira, troca o amor pelo ódio, troca a misericórdia pela crueldade, né? Então, Deus ele não muda. Vamos lá, último atributo incomunicável, a infinitude. A infinitude de Deus. Deus ele é infinito, né? E a ideia aqui de Deus ser infinito é que ele está livre de todas as limitações. Toda limitação que eu e você temos, Deus não tem. Seja de tempo ou de espaço. Deus não possui nenhum tipo de limitação. Ele é infinito. E isso pode ser visto em vários pontos de vista. Em primeiro lugar, na sua perfeição. Todos os seus atributos são livres de limitações ou defeitos. Então, Deus não possui defeito nenhum, não possui limitação nenhuma. Então, Deus não vai falhar na sua sabedoria, não vai falhar na sua bondade, não tem nenhum tipo de erro no seu amor. Ainda que a gente, às vezes, poxa, se Deus me ama, por que isso está acontecendo? Não, Deus ele é perfeito. Ele é perfeito na sua santidade, como na sua soberania e poder. Então, Deus ele é uma absoluta perfeição. Então, ele é completamente livre de limitações. Na infinitude, também temos a eternidade. Aqui a eternidade em relação ao tempo. Deus, ele é sem início e sem fim. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Inclusive, é algo que as pessoas têm atacado muito para tentar apresentar, né, isso no mundo secular, para tentar apresentar um Deus que em algum momento começou a existir e em algum momento ele vai deixar de existir. Não sei se vocês já viram uma série, a Sobrenatural. A série Sobrenatural, né, eles conseguem... É muito interessante aquilo. Eles conseguem fazer Deus deixar de ser Deus. E aquilo é uma loucura. Aquela série, nossa, o tanto de heresia que tem aí. É uma série, eu assisti toda ela, uma série muito boa, mas a gente precisa ter cuidado, né? Porque para quem não é crente, vai assistir aquilo, vai formular muitas ideias na cabeça dela. Vai pensar que se Deus existe, a gente pode tirá-lo do trono e colocar a gente no trono, mostrar para Deus,
colocar Deus sentado numa carteira, aprendendo e falar, ó, Deus, é assim que você tem que ser Deus. Tá? Ó, tá vendo do jeito que a gente está vivendo? A bondade que existe, a nossa virtude, ó. É assim. Às vezes você é muito duro. Como é que você tem poder e não faz nada? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Tem gente que pensa assim. Então, Deus, ele sempre existiu. Ele é eterno. Em relação ao espaço, e aqui é a imensidade, né? Nós já vimos em relação ao tempo, e agora em relação ao espaço, a imensidão de Deus. Deus é imenso, e também pode ser chamada de onipresença, que ele está em todos os lugares. Tá? Então, essa imensidade também pode ser chamada de onipresença. Né? Onde é que Deus está? Deus está em todos os lugares. Pergunta para a criança, né? Tá ensinando lá. Onde é que Deus está? Deus está em todos os lugares. Né? A minha avó, né? quando ela me ensinava algumas coisas sobre a palavra de Deus, era assim, né? Repetia, onde é que está Deus? Então, era bem legal. São lembranças muito boas da minha avó. A minha avó é que plantou o evangelho no meu coração. Quando era... Eu não cresci, os meus pais não eram crentes. Quando fui para a igreja, eu já tinha 19 anos, 19 para fazer 20. Eu fui na igreja depois da adolescência. E a minha avó, eu cheguei a morar 2 anos com a minha avó, e ela me ensinou, ela fazia devocionais comigo, e, e o evangelho que ela plantou no meu coração, quando Deus me alcançou com graça e me converteu, eu me lembrei de tudo aquilo que a minha avó me ensinou. E o que deu base para a minha fé foi o que a minha avó me ensinou. A forma com que ela fazia os devocionais, a forma com que ela cria no Senhor, com que ela era íntegra, honesta. Então, o primeiro modelo que eu tive de fé foi a minha avó. Eu nem conhecia muita coisa da Bíblia, mas eu olhei para a minha avó. Não, então ser crente é assim como a minha avó. Então é importante, né? Vó, pai, tio, plantar o coração, plantar o evangelho no coração da, das crianças. Era só um parênteses, mas vamos lá continuar aqui. Vamos lá, então essa é a imensidade de Deus. Deus não está parcialmente aqui no Brasil e parcialmente em Angola. Não, isso não existe. Não está limitado dessa forma. Ele enche todas as partes do espaço, né, com o seu ser inteiro. Então, Deus ele não tem essa limitação. Deu para entender? A gente pode seguir aqui. Vamos lá, atributos comunicáveis. E esse a gente vai passar um pouco mais rápido. Porque qual é a ideia aqui? A ideia não é detalhar cada atributo. Tanto mais que vocês viram que eu só passei por alguns tópicos. Mas é a gente entender que existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis e vocês saberem quais são. Porque se for para estudar cada atributo, aí vai ficar algo bem pesado. Teriam que ser... por isso é que eu trouxe aí os atributos. Exatamente. Essa aí é espetacular. Eu já vou falar para vocês. Eu já vou falar um pouquinho para vocês sobre os livros aí. Vamos lá, atributos comunicáveis. Né? O que são atributos comunicáveis? Podem responder, gente. O que são atributos comunicáveis? Uhum. Muito bom. Muito bom. Quem mais, gente? Uhum. Muito bom. Quem mais, gente? Eles são vontade desse compartilhar com a gente. É possível de nós compreendermos que ele, a sua soberania, decidiu nosso limite, a nossa finitude, ele decidiu para conhecer sobre ele.
Tem mais, gente? Bom, isso é um privilégio, né, gente? Deus partilhar atributos que são dele conosco. Sabe o que aconteceu lá no Éden, quando o homem pecou? Ele abriu mão de exercer esses atributos de uma maneira perfeita, de uma maneira verdadeira. E Deus em Cristo está nos dando o privilégio de nós exercermos esses atributos novamente de uma forma verdadeira, em obediência a Deus e para a glória de Deus. Isso é um privilégio enorme. O próprio Deus infinito, que não precisa de ninguém, é independente, decidiu compartilhar coisas que são dele conosco. Isso é algo que me fascina, isso é algo que me coloca diante de Deus com gratidão, me humilha, me exalta. Ao invés desse conhecimento, de alguma forma, me trazer arrogância, ele me humilha, ele me faz desejar mais o Senhor. Então, conhecimento teológico, gente, não é para ser arrogante, para você ser humilde, para você desejar mais a Deus, para você ter mais sede de Deus, entendendo quem você é, entendendo quem Deus é. Então, nós não podemos ser arrogantes, nós estamos aprendendo muita coisa. Gente, isso aqui praticamente é um curso básico de teologia que vocês estão tendo. Não sei se vocês já notaram. Então, isso não é para a gente ficar arrogante, mas é para nós nos relacionarmos com Deus de forma verdadeira e nos relacionarmos com o próximo de forma verdadeira, amorosa. Bom, gente. E aí é uma prova de que o Criador se relaciona com a sua criatura. Exatamente. Através dos atributos comunitários. Uhum. Sim. Nós só podemos nos relacionar com Deus porque Ele comunicou isso. A partir do momento que Deus fez o bonequinho de barro lá no Éden, colocou o fôlego, que é a alma, ele aí não colocou apenas vida, ele colocou os atributos dele, ele colocou amor, ele colocou a graça, ele colocou justiça, ele colocou a mente. Deus, ele naquele sopro, ele colocou muita coisa dele mesmo. Isso é muito belo. Vamos lá, gente. Senão é aula. Às vezes eu esqueço um pouquinho. Vamos lá. O termo comunicáveis indica que podemos encontrar em nossa personalidade traços dos atributos de Deus. Deus nos criou e comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo que em medida infinitamente menor. Ele tem isso de forma infinita, como nós já vimos, porque os atributos incomunicáveis qualificam, inclusive, os atributos comunicáveis. Se Deus é amor, ele é amor de forma infinita. Se ele é justo de forma infinita. Mas nós não. Nós não somos. Mesmo quando Adão era perfeito, ele não era justo de forma infinita. Era justo de forma verdadeira, de forma perfeita, mas não de forma infinita. São aqueles que Deus decidiu compartilhar conosco. Né? Neles, Deus é apresentado como aquele que se relaciona com a sua criatura, que é inteligente, livre, um ser moral consciente. Né? E esses atributos são os mais fáceis de... Desculpa, gente. Secou aqui. Vamos lá, essa tosse está difícil para passar. Esses atributos são os mais fáceis de compreender de maneira correta. Por quê? Porque representa aspectos do caráter de Deus mais familiares a nós. Então, às vezes é mais fácil as pessoas compreenderem esses atributos comunicáveis do que os incomunicáveis. Ainda mais sendo pecadores, a nossa tendência é não aceitar um ser que está acima da gente, que é completamente diferente da gente. Então, tem esse
esse detalhe. Eles apontam Deus como um ser emanente, ou seja, um ser relacional, que se relaciona com a sua criação. Então, Deus é transcendente, que está acima, mas ele também é emanente, que se relaciona, né? Um Deus fiel, justo e amoroso. E eu fiz diferente do livro. Eu trabalhei os atributos, e acho que vocês vão notar isso, eu trabalhei esses atributos de maneira diferente. Eu coloquei algumas classificações dos atributos de maneira diferente. Acho que tem, inclusive, alguns atributos que não estão no livro, mas eu trouxe aqui. Nós temos os atributos, né? Quais são esses atributos comunicáveis? Quais são os atributos que Deus comunicou para a gente? Atributos intelectuais. O conhecimento de Deus. Deus partilhou conosco. A capacidade de conhecer e o próprio conhecimento. Né? A sabedoria de Deus. Né? E no conhecimento de Deus, diferente da gente, Deus ele conhece a si mesmo de forma completa. Ele é infinito, ele se conhece na sua infinitude. E ele conhece a todas as coisas possíveis e reais. Conhece absolutamente tudo de forma exaustiva. A sabedoria de Deus, Deus partilhou a sabedoria dele conosco, né? E a sabedoria de Deus é que produz os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis. Isso é sabedoria, isso Deus partilhou conosco. Então, quando você vê alguém que executa algo de uma maneira eficiente, eficaz, porque Deus partilhou essa sabedoria conosco. Até mesmo para aqueles que não são crentes, né? Porque eles continuam sendo a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, a veracidade de Deus, o fato de Deus ser verdadeiro. E Deus é verdadeiro em seu ser, todo ser de Deus é verdadeiro. Ele é verdadeiro na sua revelação, na palavra de Deus, na revelação geral e na revelação especial. Tudo isso é verdade, porque Deus é verdadeiro. E ele é verdadeiro na relação com o seu povo. Então, são coisas que Deus partilhou conosco. Mesmo com o pecado, é possível nós sermos verdadeiros, né, nesses aspectos, no nosso ser e na relação com os outros. Atributos morais. Né? Nós também temos os atributos morais, a bondade de Deus. E dentro da bondade de Deus tem o amor de Deus, a paciência, a misericórdia e a graça. Então, tudo isso são aspectos da bondade de Deus. Então, são aspectos da bondade de Deus. Então, a graça e a misericórdia. Eu acho que tem algumas diferenças, né, entre a graça e a misericórdia, que são aspectos da bondade de Deus. Algumas pessoas vão tratar como atributos diferentes. São atributos, mas todos eles atrelados à bondade de Deus. Temos também a santidade de Deus. Deus é santo e ele exige, tem a ver com a exigência moral. Ele aborrece o pecado. Ele exige pureza do homem porque ele mesmo é puro. Então, nós também entendemos essa verdade. Outro atributo moral é a justiça de Deus. Deus é justo. Ele é reto. Ele é zeloso. Ele fica irado contra a injustiça. Né? Ele zela pela paz. E aqui a paz é a ideia de ordem. Né? Deus, ele requer ordem. Então, são esses os atributos morais de Deus. Também temos os atributos da soberania de Deus, que Deus também partilhou conosco. A vontade soberana de Deus, nós conseguimos enxergar isso na criação, na preservação de todas as coisas, no governo, nos sofrimentos de Cristo, na eleição, nos sofrimentos dos crentes e até nas coisas menores da vida. Eu queria explicar um pouco sobre a vontade secreta e a vontade revelada, mas eu vou deixar isso para um outro momento, porque a gente já está chegando no limite do tempo da nossa aula. Né? Mas a gente existem aspectos diferentes na vontade de Deus. E acho que vocês acabaram lendo aí no livro, quem leu notou isso, que existe a vontade secreta e a vontade revelada. Nem todas as vezes que a palavra de Deus fala da vontade de Deus está se referindo
na vontade de Deus da mesma forma. Porque existe a vontade secreta e existe a vontade revelada de Deus. Deuteronômio 29:29. As coisas ocultas, né? E a ideia da vontade secreta é uma vontade de Deus que é oculta. E a vontade revelada é aquilo que Deus revelou. Revelação geral e especial. Que implicação isso tem na vida da gente? Nós não podemos procurar a vontade secreta de Deus. Deus não espera que nós procuremos aquilo que Ele não revelou. Não, eu estou procurando, estou buscando a vontade de Deus. Como se fosse algo místico, algo que você tem que praticamente ter uma missão de ir em busca, né? Para entender qual é a vontade de Deus. Deus não espera que façamos isso. Aquilo que Deus queria revelar, Ele revelou. Por isso é que Deuteronômio 29:29, o que é que diz? As coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para que as cumpramos, ou seja, para que vivamos de acordo com elas. Então, se precisamos de orientação, não, eu vou buscar a vontade de Deus. Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia nos orienta. Não, mas eu quero saber qual é o emprego que Deus espera que eu tenha, qual é o curso que Deus espera que eu faça, eu tenho que procurar a vontade de Deus. Não, gente. Um dia eu posso dar uma aula para vocês sobre a vontade, tomando decisões segundo a vontade de Deus, mas Deus não espera que a gente faça isso. A nossa orientação é na palavra. O que o trabalho precisa ser? Honesto. O resto, gente, você escolhe de acordo com as suas habilidades, de acordo com aquilo que você gosta, de acordo com aquilo que você quer. Se é engenharia, como a Nath, se é letras, como a Stephanie. Não, gente. Escolha aquilo que você acha que tem habilidade, que você acha que é melhor. Não precisa, não, eu vou buscar. Não, não. Deus não espera que você faça isso. Ele não quer que você faça isso. Busque a vontade revelada de Deus e seja orientado pela vontade revelada de Deus. Não busque a vontade secreta. Deu para entender, gente? Eu falei que não ia explicar, mas acabei explicando. Ai, ai. Vamos lá. A liberdade da vontade de Deus. Deus é livre na sua vontade, né? E essa vontade soberana de Deus, essa questão da soberania de Deus, né? A liberdade da vontade de Deus, o poder soberano de Deus, que é também chamada de onipotência, né? Poder de executar a sua vontade. Deus, ele compartilhou conosco, porque existem soberanias. Por exemplo, o presidente do Brasil é uma soberania. Tem os seus poréns, né? Tem os seus muitos poréns, ou tem todos os poréns, mas é uma soberania. Presidente de Angola, que também tem muitos, inúmeros poréns, mas é uma soberania. Deus compartilhou essa soberania com ele. Pessoas que têm algum poder na sociedade, em algum país, em algum reinado, em algum principado, em algum estado, são soberanias. E eles exercem essa soberania não de forma livre. Deus, ele limita essa soberania. Então, tudo aquilo que eles fazem está dentro, né, da soberania de Deus, está sob o controle. Então, se Deus está permitindo, ou se eles estão fazendo, é porque Deus está permitindo. Então, a soberania dessas pessoas não é uma soberania absoluta como a de Deus, mas é uma soberania limitada e que ela é exercida de acordo com a vontade de Deus. Deu para entender? Vamos lá. E temos também os atributos de síntese. O que são atributos de síntese? São atributos que não cabem nas classificações anteriores. Então, eles são chamados de atributos de síntese. E aí temos a bem-aventurança, né? Deus é bendito. Nós também somos benditos, né? Bem-aventurados. A beleza. Deus compartilhou essa beleza conosco, né? A glória. Deus compartilhou a sua glória conosco. A glória pertence a Ele, mas Ele compartilhou conosco. Então, esses são os atributos de síntese. Deu para entender, gente?
Então, tem alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida aí? Nath, Giovana, Valdir, tá tranquilo? Tia Mila, Adriana, tá tranquilo? Amém, que Deus nos abençoe, né? E que isso faça toda a diferença na nossa vida, né?